Entre o preto e o branco, é possível enxergar uma escala de cinza, desde tons claros até escuros. Mas e se uma pessoa enxerga somente preto e branco? Todas as tonalidades se resumem apenas a essas duas cores. E se isso se aplica na forma de ver o mundo, interpretar situações e relações interpessoais? A partir desse questionamento, hoje irei falar sobre o transtorno de personalidade borderline, o mundo preto e branco. Meu nome é Celeste Queda e sou integrante bolsista do PET Farmácia UFPR. PET é sigla para Programa de Educação Tutorial, um projeto a nível nacional, financiado pelo Ministério da Educação, que desenvolve atividades visando o cumprimento da tríade universitária de pesquisa, ensino e extensão. Esta apresentação é um oferecimento do nosso projeto intitulado Seminários Individuais. Gostaria de agradecer ao Ministério da Educação por financiar o programa, à Universidade Federal do Paraná por sediar o espaço e garantir que as atividades sejam realizadas, e ao Grupo PET Farmácia UFPR por proporcionar esta experiência. E para falar sobre este assunto, é necessário entender o que difere um traço de um transtorno. Os traços de personalidade são padrões de pensamento, percepção, reação e relacionamento que permanecem estáveis ao longo da vida, influenciados pelas experiências e o ambiente em que se está inserido. Mas quando esses traços se tornam muito rígidos e mal adaptativos, a ponto de prejudicar a vida e gerar sofrimento ao indivíduo, é denominado como transtorno de personalidade. Eles são caracterizados por apresentar um padrão de experiência interna e comportamento que desvia das expectativas da cultura do indivíduo, afetando as áreas de cognição, como formas de interpretar a si mesmo e a outros, afetividade com relação às respostas emocionais, funcionamento interpessoal e controle de impulsos. Este padrão é persistente, inflexível e seu surgimento ocorre a partir da adolescência ou do início da vida adulta. Os 10 transtornos de personalidade podem ser divididos em 3 grupos. O grupo A engloba os transtornos marcados por parecerem estranhos ou excêntricos, sendo eles o paranoide, esquizoide e esquizotípico. O grupo B é caracterizado por parecer dramático, emocional ou errático. Contemplam o antissocial, borderline, histriônico e narcisista. Por fim, o grupo C inclui transtornos que apresentam sinais de ansiedade ou apreensão, sendo estes o esquivo, dependente e obsessivo-compulsivo. Daremos foco ao transtorno de personalidade limítrofe, mais conhecido como borderline, que de forma geral apresenta um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos, além de oscilações de humor frequentes e impulsividade. Analisam-se 9 critérios para fazer o diagnóstico, sendo necessário pelo menos 5 destes presentes em várias áreas da vida. São eles: o esforço desesperado para evitar abandono, sendo ele real ou imaginário. É observado medo e intolerância a ficar só, pois esse suposto abandono afeta a autoimagem, fazendo o indivíduo se sentir como se fosse alguém mau. Relações interpessoais instáveis e intensos, com frequentes mudanças dramáticas e repentinas sobre a imagem do outro, alternando entre extremos de idealização e desvalorização. O tal preto e branco que falei no início. Perturbação da identidade, incluindo instabilidade na autoimagem, podendo gerar uma sensação de como se não existissem no mundo. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas, como gastos irresponsáveis, compulsão alimentar, abuso de substâncias ou sexo desprotegido. Comportamento suicida ou automutilante recorrentes, envolvendo ameaças e tentativas de suicídio. Reatividade de humor, resultando em instabilidade afetiva.
sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa desproporcional, podendo ser difícil de controlar e geralmente seguida de vergonha e culpa. Ideação paranoide transitória associada a estresse extremo ou sintomas dissociativos. Esses critérios podem ser facilmente percebidos no cotidiano de uma pessoa borderline. Por exemplo, sentir pânico ou fúria quando alguém importante se atrasa alguns minutos para um compromisso, demonstrando medo de abandono, instabilidade emocional e raiva desproporcional. Ou o abandono da escola pouco antes da formatura, indicando mudanças súbitas em seus valores e aspirações vocacionais, resultado de perturbação de identidade e uma forma de preencher o vazio crônico. Também são vistos comportamentos de automutilação realizadas impulsivamente em um momento de dissociação ou vazio, com o intuito de trazer alívio. Esta desregulação emocional é considerada o resultado da função da disposição biológica, do contexto ambiental e da transação entre os dois durante o desenvolvimento. Apesar de existirem fatores genéticos, vários fatores ambientais na infância podem contribuir fortemente para o desenvolvimento deste transtorno, como abuso emocional, físico ou sexual, exposição a medo e angústia a longo prazo, negligência dos pais e ambientes invalidantes. Por exemplo, no cenário onde a criança chora, os pais de lares validantes a tranquilizam ou tentam descobrir o que está errado, enquanto em lares invalidantes, os sentimentos da criança são deixados de lado e a situação é interpretada como algo superficial ou até mesmo imaturo. E essas condições afetam epigeneticamente a criança, influenciando na expressão de genes dela e gerando alterações fisiológicas e até mesmo neuroanatômicas. Uma consequência é percebida a partir de diferenças entre o cérebro de pessoas saudáveis com o das pessoas borderline. A amígdala, que regula principalmente emoções negativas como medo e ansiedade. O hipocampo, que regula o autocontrole. E o córtex orbitofrontal, que está envolvido no planejamento e na tomada de decisões, frequentemente apresentam menor volume e níveis incomuns de atividade, resultando na desregulação emocional a ponto de sentir tudo mais intensamente e demorar mais para voltar ao estado normal, em comparação com pessoas sem o transtorno. Essas alterações podem variar de pessoa para pessoa, tendo também casos de aumento de volume, por exemplo. Muitas vezes, o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline pode ser equivocado, por seus critérios serem muito semelhantes a outros transtornos. Um erro comum é o diagnóstico de transtorno bipolar do humor, o TBAH, pois ambos apresentam impulsividade, comportamentos suicidas e raiva desproporcional. Porém, enquanto no borderline há mudança rápida de humor e comportamento em resposta ao estresse, no bipolar o humor é menos reativo e os indivíduos apresentam períodos de depressão e mania, com alterações de energia e atividade. Também é comum um diagnóstico errôneo, como o de outros transtornos de personalidade, estresse pós-traumático ou dependência química. Mesmo que comorbidades destas condições sejam comuns, é essencial concluir o diagnóstico com cautela. O tratamento consiste em psicoterapia para amenizar os sintomas depressivos ou suicidas, e utilização de fármacos para estabilização de humor e até mesmo antipsicóticos, proporcionando o bem-estar do indivíduo a partir do controle do transtorno, resultando em uma melhor qualidade de vida e a possibilidade de enxergar a escala de cinza entre o preto e o branco. Para entender melhor todos os 10 transtornos de personalidade, confira a cartilha informativa no material complementar acessando este QR Code na tela ou o link abaixo, para ter uma visão mais ampla sobre o assunto. As fontes utilizadas para este seminário são a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, referência mundial para profissionais da área de saúde mental.
um artigo de revisão da Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação sobre os estudos de alterações neuropsicológicas no transtorno, o livro Vencendo um Transtorno da Personalidade Borderline com a Terapia Cognitivo-Comportamental, escrito por Larsha Linehan, psicóloga referência no tratamento do TPB, e, por fim, os artigos da Psychiatric Times e Nature Review Disease Primers, que abordam sobre a neurobiologia dos pacientes com o transtorno. Obrigada pela atenção e caso tenha alguma dúvida ou queira conversar mais sobre o assunto, entre em contato pelo meu e-mail celestequeda@ufpr.br ou até mesmo pelo Instagram ou telefone. Até a próxima!